Olá, pessoal! Na aula de ciências de hoje, vamos ler o texto Características dos Animais, capítulo 1, da unidade 1, da página 12 a 20. Vem comigo! Características dos animais, capítulo 1. Os animais nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Por isso, dizemos que os animais são seres vivos. Você já deve ter percebido que existe uma variedade muito grande de animais. Eles possuem diferentes tamanhos, coberturas do corpo, tipos de locomoção e tantas outras variações que possibilitam que eles sejam agrupados de acordo com suas características. Vamos conhecer algumas características dos animais. Item 1. Você já parou para pensar que as características dos animais interferem na relação com o ambiente em que eles vivem? Dê um exemplo. Bom, pessoal, neste item 1, vocês vão perceber quais são as características que os animais têm, que vocês conhecem, que são adequadas ao ambiente em que eles vivem. Por exemplo, um peixe tem características físicas adequadas ao ambiente em que ele vive. Para viver na água, ele possui nadadeiras, ele tem uma estrutura de corpo capaz de se movimentar dentro da água. A ave, por exemplo, tem asas para voar. Então, as asas das aves são adaptadas ao jeito que ela vive. Se a ave é um animal que voa, então ela precisa de asas, por isso tem as asas para voar. Se o peixe é um animal que nada, ele tem o corpo dele adaptado à prática do nadar. E é isso exatamente que o item 1 está perguntando. Você já parou para pensar que as características dos animais interferem na relação com o ambiente em que eles vivem? Então, é uma resposta pessoal. Você vai pensar nisso, você vai tentar se lembrar de algum animal que tem o corpo adaptado ao seu ambiente de sobrevivência. Tudo bem? Vamos continuar. Ambiente e locomoção. Outra classificação possível dos animais é de acordo com o ambiente em que vivem e a forma como se deslocam. Os animais que vivem em terra firme são chamados de terrestres. Eles se locomovem andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Os animais que vivem na água dos mares, rios e lagos são chamados aquáticos. Eles se locomovem principalmente nadando. Então, aqui é muito fácil, pessoal. O animal que vive na terra tem a estrutura física adequada a esse ambiente terrestre. E nesse ambiente terrestre, os animais podem se locomover andando, correndo, saltando, rastejando ou voando. Já os animais que vivem em mares, rios e lagos, eles têm a estrutura física adaptada ao ambiente aquático. Então, esses animais que vivem nas águas se locomovem principalmente nadando. Continuando. Alguns vivem parte de sua vida em ambiente aquático e parte em ambiente terrestre. Eles conseguem se locomover nos dois ambientes. É verdade, pessoal. Por exemplo, alguns animais são tanto aquáticos como terrestres, tá? O golfinho aqui mede aproximadamente 2 metros de comprimento. O golfinho é um animal aquático que usa as nadadeiras para se locomover na água. Vamos ver outros animais. Já o sabiá laranjeira é um pássaro, é uma ave que mede aproximadamente 25 centímetros. As aves, como o sabiá, são animais terrestres. Eles têm pernas e asas e conseguem andar e voar.
Então, temos um exemplo de animal aquático lá atrás e agora um exemplo de um animal terrestre. Vamos continuar. Formiga. Mede aproximadamente 1 centímetro. Animal terrestre que usa as pernas para se locomover. Próximo animal, aqui temos um jacaré de papo amarelo. Ele mede aproximadamente 2 metros. Tem vida aquática, mas também depende do ambiente terrestre. Ele é capaz de nadar e de rastejar. Então, o jacaré de papo amarelo, é um animal que vive tanto na água quanto na terra. Ele vive nos dois ambientes e tem um corpo adaptado aos dois ambientes. Vamos continuar. Item 2. Você conhece algum animal que se locomove de outra forma? Qual? Demonstre para seus colegas a forma de locomoção. Aqui é uma pergunta que você vai responder em conjunto na sala de aula, com os seus colegas da sala de aula. É uma resposta pessoal. Você é que precisa pensar, se lembrar de algum animal que se locomove de uma outra maneira dessas que nós vimos dos animais antes, né? Antes da pergunta. Você vai se lembrar desse animal, vai responder e depois vai demonstrar para os colegas em sala de aula, tudo bem? Vamos continuar. Cobertura do corpo. Há animais com pelos, com penas, com escamas ou com carapaça. A cobertura do corpo dos animais pode proteger contra o frio ou o calor, evitar a perda de água, facilitar a locomoção, entre outras funções. Então, pessoal, a cobertura do corpo do animal é muito importante para a sua sobrevivência. Ele vai proteger o animal de frio ou do calor, vai proteger o animal da perda de água do corpo e vai fazer com que ele se locomova melhor e faça suas funções de sobrevivência. Então, na primeira gravura, temos um cachorro que mede aproximadamente 50 centímetros. Diz assim: os cães são exemplos de animais com pelos. Na segunda gravura, é uma tartaruga que mede aproximadamente 2 metros. Diz assim: as tartarugas marinhas são exemplos de animais com carapaça. Na terceira figura, temos uma serpente, que mede aproximadamente 30 centímetros. As serpentes são exemplos de animais com escamas. E, na última gravura, temos um pássaro, que mede aproximadamente 13 centímetros. Os pássaros são exemplos de animais com o corpo coberto de penas. Vamos continuar a leitura. Respiração. Por meio da respiração, o organismo capta o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Os animais podem respirar o gás oxigênio presente no ar, no solo ou misturado na água. Sem esse gás, os animais morrem. O corpo dos animais apresenta estruturas diferentes para a respiração. Pessoal, então aqui na respiração, nós sabemos que os seres vivos respiram, os animais, na verdade, porque as plantas respiram gás carbônico e elas também são seres vivos. Então, os animais respiram gás oxigênio. Eles sugam o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico. Os animais podem respirar o gás oxigênio no ar, que está presente no ar, também no solo, ou misturado na água, que é o que acontece com os animais aquáticos. Eles respiram o oxigênio que está na água. E sem esse gás, os animais morrem, inclusive nós, seres humanos. Então, o corpo dos animais tem uma estrutura adequada para captar esse oxigênio. Os animais que vivem na terra têm um pulmão adequado para respirar o oxigênio do ar, e os animais que vivem na água têm um pulmão adequado, adaptado a respirar o oxigênio que está na água. Continuando.
Animais como gatos, golfinhos, tartarugas e pássaros respiram por meio de pulmões. Os pulmões são órgãos internos com pequenos compartimentos onde ocorre a absorção de gás oxigênio e a eliminação de gás carbônico, chamada de trocas gasosas. Então, pessoal, os pulmões são os órgãos internos que fazem essa absorção de gás oxigênio e eliminação de gás carbônico. Vamos continuar a leitura. Na maioria dos peixes, a água entra pela boca e passa por brânquias, estruturas que captam o gás oxigênio misturado na água e liberam o gás carbônico produzido pelo organismo. Então, pessoal, nos peixes, esse pulmão, entre aspas, né? Acontece por meio das brânquias. É como se fosse o pulmão dos peixes, que se chamam brânquias. É nas brânquias que acontece a troca de gases, que acontece a captação do gás oxigênio e a eliminação do gás carbônico produzido pelo organismo. Então, na gravura, nós temos sardinhas que respiram o gás oxigênio presente na água. Continuando. Os animais como a minhoca respiram por meio da pele. As trocas gasosas ocorrem pela superfície do corpo desses animais. Olha que interessante, esses animais não têm pulmões. As minhocas não têm o órgão pulmão formadinho, mas acontece essa troca de gases, né, essa respiração, pela pele delas. Olha que interessante. Embaixo aí do lado esquerdo temos um animal que mede aproximadamente 3 metros. Como será o nome dele? Vamos ver na legenda da foto? Para respirar, animais aquáticos com pulmões, como os peixes-boi, vão até a superfície da água e captam o gás oxigênio do ar. Nossa, olha que interessante! O peixe-boi tem pulmões, né? E aí ele não respira o oxigênio que está dentro da água. Ele sai, coloca o narizinho para fora e respira o gás oxigênio que está no ar. Olha que interessante. Vamos ler a legenda da foto da minhoca. Ela mede aproximadamente 7 centímetros. Diz assim: o corpo úmido das minhocas possibilita as trocas gasosas. Que interessante, muito legal saber disso. Alimentação. Todos os animais se alimentam de outros seres vivos. De acordo com seus hábitos alimentares, os animais podem ser classificados em herbívoros, onívoros ou carnívoros. Agora vamos falar de alimentação dos animais. Os animais podem ser herbívoros, onívoros ou carnívoros. É muito fácil. Os animais onívoros são os seguintes: eles comem plantas e outros animais. É o caso dos cachorros, dos gambás, das galinhas e de nós, dos seres humanos. Então, nós, seres humanos, e vários animais, mamíferos, comem carne e também plantas. Vamos ver na gravura que está à esquerda, que diz assim: o gambá se alimenta de frutos, folhas, insetos e sapos. Nossa, o gambá é um mamífero e ele se alimenta de plantas, de frutos e de carne também, como no caso o sapo, né? Insetos e sapos são carne. E eles são onívoros, guarde aí essa palavra, onívoros. Continuando. A joaninha se alimenta de outros insetos, como os pulgões. A joaninha também come outros animais, quer ver? Ela é carnívora. Carnívoros comem apenas outros animais, como o louva-a-Deus, a piranha, o leão, a joaninha e a lagartixa. Olha, pessoal, aqui tem exemplo de alguns animais que só comem carne, que são louva-a-Deus, só come carne,
piranha, que é um peixe, o leão, que é um mamífero, a joaninha, que é o inseto que está à esquerda, e a lagartixa, também só come outros insetos. Muito interessante. São carnívoros. Continuando. Herbívoros. A anta se alimenta apenas de plantas. Herbívoros comem apenas plantas. É o caso das abelhas, das borboletas, dos cavalos, dos coelhos e dos peixes-boi. Que legal! Animais herbívoros comem apenas plantas ou grama ou folhas, ou a folha toda ou parte da folha. Por exemplo, os cavalos têm a ração dele própria já, né? Alguns cavalos têm a sua própria ração à base de plantas também. Vamos continuar. Item 3. Você acha que o ser humano é carnívoro, herbívoro ou onívoro? Explique. Então, pensa aí. Você acha que o ser humano é carnívoro, que só come carne, é herbívoro, que só come folhas, frutas, ou onívoro, que come os dois? Ah, muito bem. O ser humano é onívoro, pois ele come carne e plantas. Vamos lá, continuando. 4. Complete as fichas dos animais a seguir com informações sobre suas características. Então, aqui nós temos que colocar características desse animal em específico, que é a onça pintada, e temos que responder essas 3 perguntas sobre ela. Em que ambiente vive? Como se locomove? Que estruturas ajudam esse animal a se locomover? Então, vamos lá. Em que ambiente a onça pintada vive? Ela é terrestre, ela vive na terra. Como ela se locomove? Anda, corre e salta. Muito bem, anda, corre e salta. Que estruturas ajudam esse animal a se locomover? As pernas, a estrutura do corpo que ajuda ela a se locomover são as pernas. Vamos responder essas mesmas perguntas sobre mais quatro animais. Vamos lá. Sapo cururu. Olha, igual na música. Sapo cururu. Vamos descobrir um pouco mais sobre o sapo cururu? Em que ambiente ele vive? O sapo cururu é terrestre e aquático. Ele vive tanto na terra quanto em rios e lagos. Como se locomove? Anda, salta e nada. Que estruturas ajudam esse animal a se locomover? As pernas, muito bem, são as pernas que fazem com que ele salte, ande e nade. Próximo animal, raia. Em que ambiente a raia vive? A raia vive no ambiente aquático. Como se locomove? Nada, ela nada. E que estruturas ajudam esse animal a se locomover? As nadadeiras, que são como se fossem os braços dela, né? As nadadeiras são chamadas de nadadeiras. Próximo é um inseto, mosca doméstica. Ah, é a mosca que tem lá na nossa casa, é verdade. De vez em quando aparecem algumas moscas. Em que ambiente vive? Terrestre. A mosca não mergulha, não vive dentro da água. Como se locomove? Anda e voa. Sim, a mosca anda, pessoal, não podemos esquecer. Que membros ajudam esse animal a se locomover? As pernas e as asas. Muito bem. Vamos continuar então as questões. 5. Leia o texto abaixo e responda às questões. Peixe vivo. Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? É, pessoal, essa música
é bem famosa, tá como um texto aqui, mas na verdade ela é uma música. Vocês com certeza conhecem. Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? É uma música muito conhecida. Vamos pensar então nas questões sobre essa música. Letra A. Que comparação é feita na canção? Realmente acontece uma comparação de um peixe com alguém, com a companhia. Na verdade, é o seguinte: assim como o peixe não pode viver fora da água, o autor não pode viver sem a companhia da pessoa amada. Então, o autor do texto compara a necessidade que o peixe tem de viver na água com a necessidade que ele tem de viver com a pessoa amada. Essa é a comparação de um peixe, da necessidade que o peixe tem com um ser humano, com as necessidades que um ser humano também tem, certo? Então, essa é uma sugestão de resposta. Você pode colocar com outras palavras também. Agora, a letra B, ainda no item 5. Por que o peixe não consegue viver fora da água? Por que será que o peixe não consegue viver fora da água? Fora da água, ele não consegue se locomover ou respirar, porque a estrutura física dele não é para ser um animal terrestre, é para ser um animal aquático. Então, o jeito que ele respira e o corpo dele foi feito pela natureza para ficar dentro da água. O peixe, por exemplo, não tem pernas, não tem braços, ele nem tem um pulmão adequado para respirar o oxigênio que está no ar. Ele tem as brânquias, né, como a gente viu, adaptada para respirar o oxigênio que está dentro da água. E ele tem as nadadeiras para nadar, que são os bracinhos dele para nadar, certo? Não tem como ele viver na terra. Então, vamos continuar. Item 6. Observe nos círculos os alimentos de cada animal. Depois, escreva se o animal é herbívoro, carnívoro ou onívoro. Então, vamos ver. Olha, a aranha tem ali perto os animaizinhos que são dois insetos, um mosquito e tem uma mosca e tem um mosquito. O lobo-guará, na segunda gravura, tem ali do lado uma fruta e um rato. E o beija-flor tem do ladinho ali uma flor. Então, pessoal, na primeira gravura, o que é a aranha? Carnívoro, onívoro ou herbívoro? Sim, ela está comendo outros animais, então a aranha é carnívoro. O lobo-guará tem a fruta e tem o animal. Se tem os dois, ele é o quê? Onívoro ou herbívoro? Ele é onívoro, porque come dos dois, tanto frutos, plantas, provavelmente, e animais. E a terceira é o beija-flor. Ele sobrou o herbívoro, porque só come plantas, folhas, né? Muito bem, vamos continuar. Os animais crescem e se reproduzem. Os animais nascem de outros animais, crescem, podem se reproduzir e morrem. Essa sequência que ocorre com todos os seres vivos chama-se ciclo de vida. Ao nascer, os animais são chamados de filhotes. Os filhotes crescem e se desenvolvem. Com o tempo, eles se tornam adultos. Os adultos podem se reproduzir, dando origem a novos filhotes, como está aqui na gravura. Ciclo de vida de um gato. Ele é filhotinho, ele nasce filhotinho, se torna adulto, pode ter a reprodução, né, de novos filhotinhos, e é lá na última
parte novos filhotinhos já nascidos, cheio de gatinhos, a mamãe cheia de gatinhos. E a próxima etapa, depois da reprodução, é continuar vivendo e depois morrer, tá? Então, a morte faz parte do ciclo da vida. Todos os seres vivos morrem, todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem ou não e morrem. Vamos continuar. Como nascem os filhotes? Alguns filhotes de animais se desenvolvem na barriga da fêmea. É o caso, por exemplo, dos seres humanos, dos cachorros e dos macacos. A gestação corresponde ao tempo em que um filhote fica dentro do corpo da fêmea, desenvolvendo-se e recebendo tudo o que precisa para sobreviver. O tempo de gestação varia de um animal para outro. Então, pessoal, os animais nascem de outros animais. Os animais acasalam e aí acontece a gestação. E o animalzinho dos mamíferos, os filhotes dos mamíferos, ficam dentro da barriga das mamães até que chega a hora certa de nascer. Depois eles mamam, crescem e ficam afastados dos seus pais. Isso aí a gente está falando de mamífero, tá bom? Dos animais que mamam. E a gente vai trabalhar depois a classificação dos animais. Mamíferos, peixes, nós vamos seguir isso nos próximos capítulos. Continuando. Item 7. Observe as fotos de Adriana em diferentes momentos da vida dela. Aqui vamos apenas observar. Observe que na primeira imagem, a Adriana é uma garotinha de mais ou menos uns 7, 8 anos. Na segunda, ela é bem pequenininha, pouquinho depois de ser um bebê. Na terceira foto, temos a Adriana grávida. Na foto mais abaixo, na quarta foto, a Adriana é uma senhora, uma vovó. Na outra foto é a Adriana adolescente, ouvindo música, dançando. E na última é a Adriana indo na formatura de um menino, que provavelmente é o seu filho. Então, aqui nós temos vários momentos da vida da Adriana, né? E aí agora vamos para o item da letra A. Vamos observar, que já fizemos, e vamos ver a pergunta A. O que essas imagens representam? O que as imagens da vida da Adriana representam? Bom, representam as fases do ciclo de vida do ser humano. Então, o ser humano cresce, fica criança, né, adolescente, engravida, ou seja, a Adriana está aqui na fase de reprodução, na foto. Depois mostra ela com um filho já crescido, depois mostra a Adriana idosa. Então, são as fases que a Adriana passou na vida dela, tá? Então, a resposta da letra A, as fases do ciclo de vida do ser humano. Continuando, letra B. Numere as fotos de acordo com a passagem do tempo. Então, vamos observar aqui qual é a primeira foto. Vamos colocar as fotos numa sequência, tá? Numa sequência de ordem cronológica. Então, a primeira foto é a Adriana bebê. Então, aqui, vamos colocar o item 1. Depois, a foto da Adriana criança. Depois, a foto da Adriana adolescente. 3. 4. A foto da Adriana grávida. 5. A foto da Adriana indo na formatura do seu filho. E 6. A foto da Adriana idosa. Então, numeramos aqui corretamente, tá bom? Próximo item. Assim como os animais, o ser humano pode se reproduzir. Em que se resulta a reprodução dos animais? Bom, a sugestão de resposta é aqui, resulta na geração de novos filhotes, que no caso dos seres humanos são chamados de bebês. Então, a reprodução dos seres humanos, resulta em novos filhotes, e nós chamamos esses filhotes de bebês. Os filhotes dos seres humanos são os bebês. Continuando. Item 8. Em relação ao ciclo de vida, responda: você mudou muito desde que nasceu? Descreva para os colegas as principais diferenças entre como você é agora e como era quando bebê. Então, você vai escrever algumas características suas de quando você era bebê e como você é agora. Coisas que você fazia quando bebê, coisas que você faz agora, para pontuar essas diferenças, tá?
E aí é uma resposta pessoal, porque é sobre você, tá? Na letra B, você vai fazer um desenho. Diz assim: faça um desenho representando como você acha que ficará quando for adulto. Então, você vai se desenhar, você vai imaginar como você ficará quando ficar adulto e vai desenhar. Vai colocar no seu caderno. Também é uma resposta pessoal. Vamos continuar a leitura do texto. Outros animais nascem de ovos que as fêmeas põem. Os filhotes terminam seu desenvolvimento fora do corpo da fêmea, dentro do ovo. O ovo contém o alimento necessário para que o filhote se desenvolva, como é o caso das serpentes. Na legenda da foto diz assim: muitas serpentes nascem de um ovo, como a falsa coral. Mede aqui na foto aproximadamente 3 centímetros. Continuando a leitura. Existem filhotes que, ao nascer dos ovos, são completamente diferentes dos adultos que os geraram. Durante seu desenvolvimento, esses filhotes se modificam muito. Essa transformação é chamada de metamorfose. Exemplos de animais que se desenvolvem pela metamorfose são os sapos e as borboletas. Bom, pessoal, então a gente tem na figura anterior os animais que nascem de ovos e que nascem igualzinho, já com um corpinho formado, igual da mamãe. E agora, nessa situação aqui, dessa parte do slide, nós temos animais, que é o caso do sapo, que enquanto o ovo ele é bem diferente da forma adulta. Tá vendo? Ele passa por uma transformação. Primeiro ele é um ovo, depois ele vira girino, com esse formato de corpo. Depois os girinos nascem pernas nos girinos. E depois de um tempo, nascem os bracinhos e o sapo adulto fica com essa estrutura física aqui, bem diferente de quando ele era um filhotinho, um ovinho. A gente chama isso de metamorfose. Continuando a leitura. Existem filhotes que, ao nascer dos ovos, são completamente diferentes dos adultos. Novamente, aqui é um outro exemplo, ó, dos adultos que os geraram. Durante seu desenvolvimento, esses filhotes se modificam muito. Essa transformação é chamada de metamorfose. Exemplos de animais que se desenvolvem pela metamorfose são os sapos e as borboletas. Então, aqui no livro tem duas gravuras, a do sapo e da borboleta. Olha só da borboleta. A mamãe bota um ovinho, né, na folha, depois ela vira uma lagarta, depois essa lagarta vai para um casulo, fica lá um tempo quietinha, depois ela nasce, abre o casulo